Valeu, valeu, Tonico. Boa noite, Campus. Tudo bom? Boa noite. Boa. Falar um pouquinho aqui agora sobre negócio de impacto social, sobre ODS, sobre educação e sobre um projeto que a gente toca há mais ou menos 12 anos, viajando o Brasil e transformando a vida de crianças em comunidades, em vilarejos, através da literatura. E tem sido bem legal poder compartilhar essa jornada nas edições das campus, porque tem dado muita notoriedade e tem trazido para a gente também muita energia, força e engajamento para a gente continuar desbravando esse Brasil, vilarejo a vilarejo, escola a escola, cidade a cidade. Isso tem sido muito importante, mas antes de começar a falar sobre a jornada dos ODS, sobre como a inteligência artificial pode ajudar e potencializar a atingir as metas, né, que a gente tanto espera da Agenda 2030, eu queria falar um pouquinho sobre o Mochileiro pela Educação. Quem é o Tiago? Eu nasci numa cidadezinha lá no interior de Alagoas, numa cidade de 20 mil habitantes, onde a gente tinha pouca perspectiva em relação a vislumbrar um melhor futuro. E foi a educação, através da literatura, né, que a gente considera a primeira tecnologia que as crianças têm acesso, por onde a gente tem passado, que mudou radicalmente a minha perspectiva e a minha forma de ver o mundo. E, ao me formar, eu decidi e optei em devolver à educação tudo que ela fez pela minha vida. Só que eu não queria ficar num projeto parado, eu queria que fosse de forma itinerante. E daí, por isso, Mochileiro pela Educação. Essa jornada tem ganhado muitos adeptos e a gente tem impactado crianças, desde a educação infantil até o ensino médio, utilizando o livro como ferramenta, como eu falei, de transformação, e atingindo 3 pilares importantes que a gente sempre preza nessa caminhada, que é construir um mundo onde mais crianças e jovens leem, construir um mundo onde mais crianças e jovens empreendem e construir um mundo onde mais jovens e crianças inspiram. Só que nada disso teria sentido se, ao chegar nesse número de 17 mil livros distribuídos em 17 estados e mais de 100 cidades visitadas, se a gente não tivesse uma espinha dorsal que, de certa forma, pudesse mostrar quais eram os caminhos viáveis e possíveis, sustentáveis financeiramente, inclusive, essa espinha dorsal que direcionasse as estratégias do nosso negócio de impacto. Então, tudo isso começou quando eu conheci os ODS. Mas eu queria saber de vocês, se alguém já ouviu falar em ODS aqui, quem levanta a mão? Já ouviram? Beleza. E vocês chutariam aí se as nossas metas da Agenda 2030 já passaram de 50%, se a gente conseguiu atingir 50% ou mais, ou ainda estamos patinando, se é 50% ou menos? Quem acha que a gente já passou de 50% das metas da Agenda 2030, levante a mão aí. Beleza. Quem acha que foi menos? Ok. Então, ó, é preocupante porque você já pode aí, inclusive, identificar qual é o seu ODS. Visualmente eu já consigo ver o meu, né, que é o 4, a educação de qualidade, e as metas importantes para desenvolver soft skills, para desenvolver habilidades empreendedoras utilizando os recursos da educação. A gente também ainda trabalha um pouco com o trabalho decente e crescimento econômico, que é o ODS 8, mas inúmeros projetos de pesquisa, de extensão, que nascem nas universidades, que nascem nos institutos federais, até nas escolas públicas de ensino médio dos estados, que podem ser apresentados também em algumas dessas bancadas ou na área open, vocês podem conhecer alguns deles, surgem balizado e idealizado porque conheceram os ODS. Então, essa agenda não é só uma agenda de boca para fora, não é só um contrato assinado por países, né, 196 para ser mais preciso. É, de fato, uma missão de transformar o nosso planeta sustentável, viável de se morar e, principalmente, melhor para as futuras gerações. E, pasmem, essa agenda aí já está caminhando para os últimos anos, 5 anos finais, e a gente tem apenas 17% das metas atingidas. Falta muito, né?
17% das metas foram atingidas. O que falta? Falta empenho, falta alinhamento, falta comunicação, mas falta uma coisa importante. Muitas ideias, muitos negócios de impacto, muitos projetos, às vezes não conhecem os ODS e acabam não fazendo esse alinhamento para poder contribuir com o atingimento dessas metas. E com o advento da inteligência artificial, a gente pode perceber que essa ferramenta, que vai além do ChatGPT, isso aqui já foi discutido inúmeras vezes nesse palco e outros palcos aqui da CPBR 17, essa ferramenta é super importante para resolver uma dor mega importante da maioria dos negócios de impacto social, que é escalabilidade. Às vezes o negócio de impacto social surge, e ele surge com uma pessoa só, querendo transformar o seu vilarejo através de uma ação que, porventura, começa como uma ONG, como um instituto, com uma associação, e que não tem ali a perspectiva de encontrar um rumo certo de se transformar no negócio social, de ter escalabilidade, de ter relatórios importantes para mostrar qual é a performance, quais são os KPIs, né, quais são as métricas de impacto, de fato, que ele está entregando para a sociedade. Às vezes não tem sustentabilidade financeira, ele não encontra uma forma de se sustentar e acaba dependendo de doação, e aí fica aquela doação, e quando a doação acaba, o projeto, a ideia que até tinha potencial, acaba morrendo. Então, isso é um problema crônico. Então, se a gente parar para pensar e discutir sobre isso, a gente vai ver que muitos dos projetos morrem, e essas metas aí a gente tem esse prazinho de 31 de dezembro até 2030 para a gente poder atingir. Mas não se assuste, esse nó a gente precisa desatar, e é por isso que a gente está aqui, para além de trazer essas informações sobre ODS e sobre negócios de impacto social, ou compartilhar um pouco da história do Mochileiro pela Educação, também provocá-los a entender que a maioria das soluções que são criadas ou que são trazidas aqui, expostas na campus ou em outros eventos de tecnologia, podem também solucionar o problema de algum professor, nesse exato momento que está no interior do Brasil, necessitando de ajuda para transformar o seu projeto, para atingir mais pessoas, para torná-lo mais viável, para dar viabilidade e de existência dessa ideia. Pode transformar alunos de escolas públicas. Então, note que quando a gente vem, aí se pergunta, mas será que já não tem tecnologia suficiente nesses lugares? E a resposta é muito simples, né? Não tem simplesmente nem água potável em algumas escolas que a gente visita para poder impactar essa garotada. Quem dirá internet? Quem dirá computadores sofisticados de última geração? Então, o que sobra é a esperança de que o conhecimento que é construído aqui possa chegar nesses lugares. Então, como eu falei, 17% apenas das metas atingidas, apenas. 48% está aí com progresso lento, vai, não vai. E esse número de 35% é o que assusta, que elas estão regredindo. Ou seja, metas que foram atingidas estão acabando, estão regredindo porque não tem um incentivo. Porque não é só atingir a meta, é manter a meta ali atualizada de acordo com os relatórios que são expostos principalmente nas agências que prestam informação para a ONU. E qual é o custo disso tudo, se essas metas não forem atingidas até 2030? 700 milhões aí de pessoas na pobreza extrema, que equivale a $2, aí, um pouco mais por dia. Desastres climáticos 5 vezes mais. E a gente tem exatamente um ODS falando sobre clima, né? E outro falando sobre água limpa. Então, perceba que essa cadeia está toda interligada. E essas inundações, que antes a gente via pela TV, que a gente, eu sou de Alagoas, como eu falei, e a gente vê inundação, inclusive em Alagoas. Olha só o custo dessas inundações, se a gente não começar a pensar de fato, e aí é mais uma vez a provocação, em estratégias viáveis. Mas,
Por que essa provocação ela é pertinente? Porque o panfleto falando sobre o meio ambiente, as campanhas nas escolas, elas são importantes. Mas precisamos, às vezes, de um sistema mais potente, de um software mais potente, de algo que, de fato, possa mobilizar uma cadeia maior de solução e que evite essas tragédias e esses danos. Então, o resultado, de fato, vai ser catastrófico. E a gente fica muito preocupado com isso, porque quem lida lá na ponta, na zona da necessidade, de fato, da pirâmide, pensa muito em como que a gente poderia estar além, né? Em educação, em igualdade, em soluções de tecnologia acessíveis e entre outros fatores. Então, a origem dos negócios de impacto social surgiu exatamente com esse cara aí. Alguém já ouviu falar em Mohamed Yunus? Alguém? Um lá atrás, aqui na frente, não? Esse cara, ele, um professor da universidade num país bem distante, chamado Bangladesh, usou uma técnica que todos nós aqui temos, né? E uma sensibilidade principalmente assertiva em observar. A técnica foi simplesmente observação. Todos os dias ele saía da sua casa para a universidade e fazia esse caminho, esse trajeto vice-versa, né? Ida e volta todos os dias. E ele começou a perceber que as mulheres ali do seu país tinham um talento para poder construir manufaturados, para poder produzir algumas peças pequenas, mas não tinham recurso para poder fazer com que esses negócios fossem vendidos. Daí ele pensou, qual a forma que a gente pode ajudar? Se doarmos dinheiro, será que é a melhor forma? Então ele pensou em emprestar. Mas não, ele não era agiota, tá? Ele simplesmente utilizou a primeira forma de microcrédito existente que se tem aí informação, ideia. Então, Mohamed Yunus foi o cara que pensou na primeira vez em aportar, investir dinheiro em pessoas que não tinham nenhum recurso para poder, de certa forma, averiguar a recorrência e o retorno desse investimento. E ele percebeu que as mulheres utilizavam mais do que uma forma de agradecimento. Elas devolviam dinheiro, né, o investimento, e pediam mais empréstimos para poder ir crescendo seus negócios. Ou seja, ele percebeu que o microcrédito naquele momento funcionava. E aí nasce o Grameen Bank, que é o primeiro banco aí de microcrédito do mundo. Esse cara, com esse projeto, ganhou um prêmio Nobel da Paz. Deveria ter ganho de economia, mas não, foi da paz, porque ele nem se falava em Agenda 2030, nem se falava ainda em negócios de impacto social propriamente dito. Isso só veio ser falado em 2007, numa conferência em Oxford. Esse cara começou a dar possibilidade daquelas mulheres sonharem. E sim, sem palavras bonitas, mas já falando em sonho, elas começaram a sonhar com uma vida melhor. Transformação real, gesto concreto, sabe? Quando a gente pega, quem é professor, quando pega uma turma de alunos que começa a trabalhar no projeto de pesquisa ou de extensão e que vê aquele projeto ultrapassando os limites da sua escola, da sua universidade e impactando sua comunidade ou um território, isso é transformação real. E foi o que o Yunus começou a fazer, de certa forma, lá no seu país. E o Grameen Bank surge nesse país super pobre, com diversos problemas, mas com a tecnologia humana simples, né? E aí, a observação. Então, acho que o primeiro grande passo para quem quer começar a enveredar por esse caminho de gerar impacto e ser sustentável financeiramente, ter o seu negócio ali transformando a vida das pessoas, mas sem deixar de, como é que eu posso falar, sem menosprezar a parte financeira, que é muito importante para o seu negócio existir, acho que é começar a estudar, de fato, esses grandes líderes aí que deram os primeiros passos. O segundo que eu queria trazer para vocês é o Bill Drayton. Esse senhorzinho carismático era
um grande executivo da Mackenzie, e acabou deixando, né, pedindo para sair da Mackenzie para poder criar a Choca, que hoje é a maior rede de líderes jovens do mundo. Inclusive, trazem jovens aqui para campus, para outros eventos, movimento LED, enfim, diversas oportunidades que fazem com que jovens, outrora invisíveis, mas que com sede de liderar algum projeto e alguma iniciativa, tanto na sua escola, com projetos de Junior Achievement, ou então na universidade com Enactus, começaram a ganhar também mais ferramentas e conhecimento e oportunidades para poder liderar esses projetos aí e fazer com que as coisas começassem a andar. Então, numa solução, numa definição bem simples, esses modelos de negócio têm diferentes formatos jurídicos, mas a intencionalidade do empreendedor social é que conta na finalidade do negócio. Ele precisa, de fato, resolver um problema social, ambiental, e ser sustentável com isso. Sim, tem que ter um produto. É um software? Tem que vender o software e tem que, de alguma forma ou de outra, impactar ali a base da pirâmide, classe D, E e por aí vai. Então, esse formato, até então um pouco romantizado, até então um pouco ignorado pela grande economia, começou a ganhar mais força porque esses locais longínquos não têm o acesso às grandes oportunidades, ou então às grandes ferramentas ou às grandes soluções que os grandes centros têm. E ser empreendedor social é, de fato, ter essa coragem de chegar aonde, às vezes, ninguém chega. E essa missão tem que estar bem definida. Como eu falei, tem que estar na intencionalidade. Mas, Tiago, as empresas que surgem e têm ali a sua área de responsabilidade social, também não é impacto social. De certa forma, promovem o impacto social, mas na sua essência, quando a gente vai montar ali um Canva do negócio, tem a parte da teoria da transformação, que daqui a pouco eu vou mostrar, que é a teoria C. Tem que ter a visão de impacto, tem que saber quem vai impactar, tem que saber quem vai atingir. E uma grande oportunidade é alinhar o seu negócio a um ODS. Então, se você vai trabalhar igualdade de gênero, se o seu negócio, se a sua solução atinge esse público, alinha o ODS, pega as metas que estão linkadas com esse ODS e coloca na intencionalidade e no business aí da sua empresa. Receita própria, sustentabilidade, como eu falei. O Mochileiro pela Educação, trazendo como exemplo aí a nossa atividade, iniciou de fato e estava com a maior cara de que ia ser um instituto, de que ia ser uma ONG, porque eu só distribuía livro. E, ao distribuir livro, eu bancava os livros com recurso próprio, recurso, né, do eu empreendedor. Então, acabava meio que, do eu empresa, acabava que se tornava apenas uma ação esporádica de fim de semana. Trabalhava a semana e só, final de semana impactar, aí distribuindo livros. Mas quando a gente encontrou a receita de poder entregar um valor para a sociedade, e aí quando eu falo sociedade, falo os nossos apoiadores, que hoje já tem esses relatórios prontos, que a gente mostra para eles quais são os impactos que a gente tem feito, levando livros, melhorando números do IDEB, das provas do IDEB, melhorando acessibilidade a livros pelo interior do Brasil, a gente consegue entrar aí nessa gama e pegar uma parcela de investimento dessas empresas que estão com a gente. Isso é medir e reportar o impacto. Eu falei de índices, né, IDEB, IDH, a gente consegue mostrar para eles, por A mais B, que as nossas ações estão trazendo esse resultado, fazendo um trabalho contínuo. Porque no início era distribuir o livro e fui embora, nem sabia se a criança tinha lido. Depois a gente começou a mapear de fato, durante alguns meses, quantas crianças leram, quantos livros foram lidos, se o número, né, da prova da língua portuguesa melhorou, se a assiduidade na biblioteca melhorou, se eles conseguiram, de fato, melhorar esses resultados. Então, isso tem sido muito importante para que a nossa jornada tenha esses resultados. Então, olhar por outra ótica é fazer com que o seu negócio, aí, a sua ideia,
seja alinhada a um ODS. E aí eu trago esse negócio de impacto que eu acho muito importante, que é cientista que virou mãe. E passando por essa fase, né, da maternidade, não eu, mas minha esposa, a gente tem 2 filhos hoje, uma de 2 anos e um de 3 meses. Eu percebi o quanto que a maternidade, e principalmente o puerpério, torna-se um momento ali de, até eu acho que de indecisão. A mulher fica mais aflita. Por quê? Porque ela não sabe, é incerto, né? Se, quando voltar por emprego, se quando voltar para o que ela fazia antes, se vai ter, se vai ser acolhida, né? Então, por isso que ela fica segura durante esses meses. Mas e depois? Então, entra em xeque aí um questionamento absurdo, que não deveria existir, sobre quando ela volta, se ela vai continuar com a mesma performance, que é, de fato, uma besteira. Não muda praticamente nada, porque a mulher precisa, de fato, continuar suas atividades e ela tem competência e potencial para isso, entendeu? Então, esse negócio de impacto social e igualdade de gênero fala muito sobre isso, e elas alinharam a um negócio, né, a um ODS. Então, a maioria dos negócios de impactos que se alinham ao ODS saem na frente porque já tem, como eu falei, essa espinha dorsal. Então, aqui é um Canva. Alguém já trabalhou com um desse aqui? Quem já trabalhou com o Canva? Montou algum negócio, empresa júnior? Né? Aí tem algumas pessoas. Mas e com esse modelo C, com teoria da mudança? Já ouviram falar nesse? Deixa eu só tomar uma aguinha aqui, viu? Esse daqui é mais complexo, porque além de você ter todas as... Mas não é difícil, tá, gente? Além de você ter todas as atividades... Só abrir aqui. Além de você ter todas as atividades que teria numa empresa, digamos, normal, você tem ali a teoria da mudança, que é onde você vai contextualizar o problema que você quer atingir. Desigualdade social, fome, aí você vai mapeando o território que você quer trabalhar. Analfabetismo na cidade tal, do estado tal, e cada vez que você vai limitando mais, você vai ter uma amostra importante e utiliza essa amostra como protótipo para fazer as intervenções, as saídas, os resultados e depois ir aumentando a sua escalabilidade, que é, como eu falei, o grande problema. Principalmente se o negócio de impacto social não for baseado numa solução de tecnologia propriamente dita, sabe? Por que eu falo assim? Porque eu considero até o livro que a gente distribui uma tecnologia. Mas eu digo, se não tem, de fato, algo que possa dar escalabilidade mais rápido, com mais velocidade e que traga relatórios e resultados nesse médio prazo ou curto prazo, acaba ficando mais difícil para o empreendedor social apresentar resultados e existir. Então, ele acaba meio que cansando, sabe? Então, são planilhas e milhões de planilhas, relatórios feitos à mão e milhões de relatórios, e acaba ficando um bolo que ele não consegue fazer mais intervenções e estratégias. Na verdade, ele não consegue inovar. E por isso que a inteligência artificial tem trazido muitas soluções para esses problemas. Então, os 3 superpoderes que a inteligência artificial pode trazer para quem trabalha com negócios de impacto é economia de tempo, o principal, né? Então, hoje você consegue acelerar diversos processos, fazendo prompts importantes e criando, principalmente, estratégias importantes, analisando dados, trazendo referências bibliográficas e automatizando tarefas que você demoraria dias, semanas para fazer, para apresentar aí esses relatórios. Ler montanhas de dados, então imagina, antes para se fazer uma pesquisa, você tinha que ir em inúmeros repositórios, em inúmeros sites. Hoje você consegue fazer isso num curto espaço de tempo, mantendo, e aí é a grande observação, mantendo sempre a atenção e o cuidado de ir verificar se as referências que foi dada ali para você por algum tipo de IA, se elas de fato batem com a informação, porque tem algumas que piram, né? Às vezes
dar uma informação que não é correta, e aí você simplesmente, sem ter essa atenção e esse cuidado da pós-verificação, coloca aí nos seus relatórios e dá uma confusão. E personaliza o atendimento para cada pessoa ou comunidade. Então, antes, para a gente poder trabalhar uma persona, a gente tinha que ir lá e dedicar um tempo. Olha, o meu público-alvo, que é diferente de persona, está entre uma faixa etária de 2 anos, 3 anos a 17, 16 anos do ensino médio. E aí, dentro desse número aí, dessas pessoas, desse público-alvo, eu tinha que tratar uma persona para cada atividade dos pilares que eu falei. Construir um mundo onde mais jovens leem, um mundo onde mais jovens inspiram e um mundo onde mais jovens empreendem. Quem é o jovem que quer empreender? Que tem perfil de empreender, que se engaja em projetos de pesquisa, que quer participar de mini empresa ou de feiras de empreendedorismo na escola. Quem é o jovem que quer ser pesquisador, que quer inspirar outras gerações, que quer ser exemplo, que quer participar de atividades de intercâmbio? Quem é o jovem que quer ser escritor, que quer ir para a parte da docência, que quer, de alguma forma ou de outra, mostrar que ali, através do livro e da leitura, ele pôde transformar a sua vida? Então, mapear e fazer essa personalização para você poder criar as estratégias de intervenção correta também é muito importante. Porque, às vezes, você quer atingir um público que você não conhece. Como você vai fazer? Eu ficava muito preocupado com isso também. Dizer, ó, a cidade que você vai visitar é Cedro, no Ceará. Não tem ninguém de Cedro aqui, né, no Ceará. Tem uma menina do Maranhão aqui, mas não tem ninguém de Cedro no Ceará. Cedro, no Ceará, mas não é Cedro. É um povoado chamado Vaca Morta, com 500 habitantes. Então, surgiu a demanda, passou no formulário, vai ter que criar agora uma persona para entender qual é a característica do território para chegar com a intervenção certa, para não falar ou entregar algo que não vai ser usado por eles, entende? Então, assim, tem uma série de formulários para a gente entender qual é a real necessidade que aquela escola, que aquela comunidade solicitou, para que a gente faz. Mas isso a gente fazia na mão antes, tipo, com pesquisa. Ia lá, pesquisava, mandava via WhatsApp, né, um pouco mais moderno, mas antes telefonava, dizia, olha, quantas crianças, qual a idade, qual a faixa etária. Hoje a gente envia um formuláriozinho simples e tem um resultado muito mais efetivo, tudo baseado em inteligência artificial. E aqui um exemplo prático, vamos pensar, uma ONG faz reforço escolar online e adicionou o ChatGPT como tutor. Veja a quantidade de porcentagem que ela conseguiu manter. Isso não é nada novo, né? A gente está falando de tutores adaptativos. A primeira vez que eu ouvi falar sobre adaptação de ensino foi com um negócio de impacto social chamado Geek, do Cláudio Sasaki. Um cara lá de São Paulo, que monitorava qual era a melhor forma que os alunos aprendiam para poder personalizar o ensino baseado nas habilidades que cada aluno tinha. Então, e daí eu lembrei da minha infância, né? Eu era um aluno muito visual e eu não ficava quieto na sala de aula. Era muito visual. Então, se tiver professor aqui que tem aluno visual, é aquele aluno que só olha assim, não escreve quase nada. Eu não escrevi absolutamente nada. Minha mãe dizia, cadê o seu caderno? Eu disse, não tem nada escrito. Eu olhava, entendia o que o professor queria, tinha algumas folhas ali de rascunho e fazia a prova e tirava a nota que precisava. Mas eu precisava de concentração. Então, precisava de algo que adaptasse o ensino para que eu pudesse me concentrar, ter foco. Isso me acompanha até hoje, tá, gente? Assim, às vezes, quando eu estou em alguma atividade, eu não consigo me concentrar e vou mudando de assunto. Então, se faz uma anamnese, você consegue entender que foi nesse período todo aí de intervenção da educação na minha vida. Então, tutores adaptativos. O Cláudio Sasaki conseguiu, com a Geek, fazer muito conteúdo adaptado para crianças que pudessem aí entender geografia e história da forma que eles entendiam. Auditiva, sensorial, visual, sinestésica. Então, esse parâmetro aí de escolha é muito importante. Outro exemplo, Startup Social criou um chatbot para WhatsApp para tiragem básica. A gente fala isso sobre saúde, né? Como diminuir filas de marcação de exame?
Existem hoje várias startups que trabalham com diminuição de filas, né? Uma delas é o Doutor Consulta. Já ouviram falar do Doutor Consulta? O Doutor Consulta trabalha com diminuição de filas para poder melhorar o acesso, de fato, das pessoas que têm baixa renda a médicos. E se fala, mas médico generalista? Não, médico especialista, que é a maior dificuldade. Demora-se, na minha cidade, só para citar um exemplo, hoje eu moro em Maceió, mas na cidade que eu nasci, que é Junqueiro, demora-se de 20 a 25 dias para chegar um ortopedista. 20 a 25 dias. E às vezes para resolver casos clínicos simples, sabe, que a gente chama de luxação simples na falange distal, que foi essa que eu sofri aqui jogando basquete. Mas é por esses e outros motivos que a gente precisa cada vez mais ter e principalmente aceitar a tecnologia e a acessibilidade e não concorrer com a inteligência artificial. Não é o homem versus a máquina, mas é o homem mais a máquina para poder atingir resultados exponenciais aí para a gente, principalmente na base da pirâmide. Filas quilométricas online para consultas, acesso a cursos de qualificação para jovens, e aí a gente pode ter esses números cada vez melhores. Mas, diante desse cenário de transformação, o que fica? Como podemos ajudar a Clara Beatriz? Vocês conhecem a Clara Beatriz? Quem conhece a Clara Beatriz aqui? Ninguém, né? Não é nenhum assistente, né? Tipo Lexa, não. Nem está aqui a Clara Beatriz, né? Está aqui? Não. Alguém viu a Clara por aí na campus? Não. A Clara Beatriz não está aqui, mas a Clara Beatriz está presente porque a Clara Beatriz é uma jovem de uma cidadezinha lá do interior da Bahia, chamada Irecê. Vocês são de Irecê, não? Ah, vocês são de onde? Olha aí. Uma salva de palmas para Alagoinhas, Bahia aí, gente. Mais forte aí. Muito bem. Irecê é a terra do feijão, né? É a terra do feijão. Não faço mentir, não, pelo amor de Deus. É a terra do feijão. A Clara Beatriz é uma menina que hoje tem 15 anos, mas ela iniciou um projeto chamado Casinha de Livros, quando ela tinha 10 anos de idade. A dificuldade dela era a seguinte: ela percebia que muitas crianças da cidade dela, que não é uma cidade pequena, tá? É até uma cidade grande, um porte até interessante ali na região onde ela mora. E ela percebeu que as crianças não tinham acesso à literatura, por N fatores, né? Às vezes recursos que não tinham, porque a gente sabe que livro é caro. Às vezes não tinha incentivo em casa, não tinha um exemplo de alguém que lia e poderia transportar esse exemplo. Então ela foi, como Mohamed Yunus, identificando visualmente com 10 anos, perceba, com 10 anos, que ela tinha livro e as crianças que ela observava na cidade dela não andavam com livro, não tinham livro, se divertiam ou então passavam o tempo com outras formas, brincando, outras trabalhando. E aquilo, de alguma forma, ela fala com essas palavras, inquietou, deixou ela inquieta. Então, ela foi a Salvador, ela faz um tratamento de saúde em Salvador, e ela viu lá na rodoviária um projeto de escambo literário. Ela resolveu levar essa ideia para os pais, né? Os pais foram os primeiros, digamos, investidores que fizeram com que a ideia da Clara Beatriz pudesse existir. Então, o tio dela, arquiteto, contratou um marceneiro, montou um protótipo de casa, essa casa super montável, e ela começou a instalar as casas nas praças públicas lá de Irecê. Ela recebe doação, hoje ela compra livros, mas no início recebia doação. Hoje tem receita para comprar livro e para mostrar os resultados, principalmente para os apoiadores. Recebia doação, limpava os livros, fazia todo o trabalho ali de depositar os livros nas casinhas, elegia, e aí olha só o poder da liderança também, quando se fala em negócio de impacto. Elegia um guardião da casinha, esse guardião ficava responsável pela limpeza, por toda a parte estrutural, porque ela deixava as casinhas nas periferias da cidade, e aí ela ia lá, semanalmente, movimentava a casinha com escambo.
Existe uma grande dificuldade ainda, a maioria pegava o livro do que doava, e aí ela entendeu esse número. Por que as pessoas pegam mais, os jovens, as crianças, pegam mais do que devolvem os livros? Porque ela começou a entender, e ela foi feito um formulário, ela entregou o formulário para os guardiões, que a criança, quando pegava o livro, entendia o livro como um presente. Então, é meu, eu não vou devolver, porque eu quero também ler para minha mãe, para o meu pai, para o meu irmão. Então, olha só, uma criança que foi crescendo e tendo acesso a outros recursos de informação e conhecimento, que é o que a gente está tendo aqui nesses dias na campus, implementou. E essa é a provocação. Quantos de nós vamos voltar para casa agora, depois da Campus Brasil, a gente não está numa Campus Regional, na Campus Brasil, e segmentar aqui, e filtrando os conhecimentos que são diversos que a gente está tendo aqui, e implementar num projeto. Ah, mas eu tenho medo de dar errado, não vai dar certo, mas implemente. Vai trabalhando, vai prototipando, se não der, pivota, muda a direção, utiliza estratégias, solicita conhecimento, participa de mentoria. Professores sempre são uma ótima pedida, né? Porque eles ali têm a chave para entender melhor de uma outra ótica, numa ótica de pesquisa. Mas a Clara teve essa ideia e hoje ela lidera esse projeto que tem casinhas espalhadas em 3 estados e são 20 casinhas e ela só tem 15 anos. 15 anos de idade, que poderia estar brincando, né, que a gente chama, ela está ajudando a transformar a vida e a realidade de crianças aí no seu município, no seu estado. Então, esse é um dos exemplos, dos inúmeros exemplos que a gente, como Mochileiro pela Educação, tem percorrido o Brasil e encontrado para trazer para vocês. Tem inteligência artificial no negócio de impacto da Clara? Não. Mas se ela tivesse alguma forma de potencializar esse impacto, dando escalabilidade, porque ela é só uma, como que ela vai enviar a casinha para o Pará? Envia normal, por uma transportadora, né? Mas se tivesse... Pode falar, professor. Vamos lá. Aqui eu não sei se você ainda tem contato com ela. Sim, claro. Mas onde a IA poderia trabalhar aí? Ela faria uma análise de histórias de algumas crianças. E a IA poderia criar, ela fechando um acordo com uma empresa de print on demand, né? Criar os livros com histórias criadas por IAs, mas que envolvessem pessoas reais da família da pessoa, né? Com imagens daquilo ali. Então a criança ia começar a ser incentivada porque ela está vendo A própria história. a própria história sendo contada. Eu acho que a IA cairia bem aí. Pronto, já vou, nem sai daí. No final, já vou te pegar aqui pela perna para a gente anotar e potencializar. Mas perceba que numa discussão aqui, até breve, né, de 60 minutos, quantas ideias podem surgir para ajudar esses pequenos transformadores que a gente chama? Porque, assim, para a Clara chegou muita matéria de TV, jornal, mas a transformação real continua lá. Então, a matéria dá aquela visibilidade. Mas, de fato, como o senhor bem colocou, como dar uma escala maior, tornar com esse impacto exponencial. Então, acho que é dessa forma que a gente vai conhecendo projetos e vai fazendo com que as histórias possam ter ferramentas melhores. Como falei, a IA não é o fim, é uma ferramenta. Mas tem muitos outros contextos que vão envolver, né? Ética, métrica e contexto importam. Né? Não adianta simplesmente chegar, eu tenho uma solução, e aí a gente fala muito e escuta muito. Inteligência artificial vai ajudar a educação. A gente vê que quem tem grana investe em inteligência artificial, cria grandes programas, mas às vezes não entende o chão da fábrica. O chão, desculpa, da escola, que está lá o professor, que está lá o aluno, que está lá a real necessidade, que tem um problema, que precisa de uma solução que seja para ontem. Comece por um problema e não com o hype. E aí é uma coisa que a gente sempre fala, né? O pessoal dizia que eu era meio doido no início do Mochileiro pela Educação. Esse cara vai viajar o Brasil com livros.
mas de onde ele vai tirar a sustentabilidade? Como que ele vai sobreviver? E essa também era uma preocupação real minha, né? Como que a gente vai poder, de fato, impactar vidas, está na intencionalidade, mas viver e se sustentar disso. E hoje a gente recebe, além dos livros, e é interessante trazer isso para vocês, que a gente utiliza, principalmente, inteligência artificial, utiliza o ChatGPT para criar alguns prompts para gerar imagens de artesãos e de escritores de Alagoas, para que a gente possa imprimir esses desenhos e levar para as escolas para que eles utilizem um material que a gente recebe, que é maletas de pintura. Então, a gente dá um significado, mostra para ele alguém da realidade dele, do estado dele, que ele vai estudar em algum momento de alguma matéria, para que ele possa ali identificar na história daquele personagem que já existe, através da pintura, é o nosso, digamos, Bob Goods, assim, roots, né? A gente leva lá e a criança, nossa, mas esse artesão nasceu aonde? E a gente fala, nasceu perto de você, à margem do Rio São Francisco, cria poemas com eles para que eles possam ali identificar e tomar posse e pertencimento do seu território. Mas se divertindo, pintando. E assim, é uma grande aventura. Eu não sou desenhista, ilustrador, mas utilizo a inteligência artificial para ajudar a gente nesse projeto. Então, mas você poderia também estar utilizando o trabalho, você está tirando o trabalho de um ilustrador, né? E aí a gente aceita a ajuda dos ilustradores, que também podem potencializar e ajudar. Então, a gente leva o ilustrador para conversar com as crianças, para mostrar a eles o trabalho do desenhista, o trabalho da arte, não a arte feita de forma efêmera, mas uma arte que traga, de fato, um significado ali para a vida dele. E eu acredito que a melhor inteligência artificial é aquela que serve à missão. Se a gente, de fato, não utilizar essas ferramentas incríveis, que, como o professor Iberê falou no primeiro dia, vai mudar, assim, não é daqui a 10 anos, nem 5. Pode ser amanhã, inclusive. Vai mudar a nossa vida para sempre. Se a gente não utilizar essas ferramentas, de fato, para mudar a vida das pessoas, e quando eu falo mudar a vida das pessoas, é potencializar, empoderar, dar real sentido e significado e vencer esses desafios até de internet, de infraestrutura que a gente tem nos grandes locais, aí, nos locais mais distantes. Se essa inteligência artificial não servir a missão, para mim ela não vai ter sentido. A gente vai ter muita resistência. E eu acho que na educação talvez o espaço onde ele está tendo mais resistência, porque o professor acha que vai ser substituído, não quer utilizar ali e tal, não tem medo, mas acredito que é um caminho sem volta e existem formas de a gente manter ali uma comunidade harmônica e, de fato, prototipando projetos que possam mudar a vida das pessoas. Eu queria mostrar um pouquinho, um vídeo dessas jornadas que a gente faz aí pelo Brasil afora e convidá-los também a serem mochileiros. Mas, eu não tenho tempo para ser mochileiro pela educação, de visitar aí o interior do Brasil, como você faz. Mas comece na sua rua, comece na sua sala de aula, comece na sua empresa, comece dando ideias, dando opinião, fazendo com que o conhecimento que a gente adquire, que tenha a oportunidade. Perceba que nós estamos num grupo seleto de pessoas que está tendo acesso a conhecimento e tendo acesso a pessoas que a gente via só pela internet. Então, quando a gente vê alguém que, poxa, esse cara, eu assisti um vídeo dele, ou então eu aprendi matemática com ele, ou então eu aprendi a programar com ele, e a gente vê aqui na nossa frente e deixa passar a oportunidade, ou então de mostrar a ele, olha, estou trabalhando nisso, pode me ajudar? Então, acredito que essa é a grande chance que a gente tem de reunir a maior comunidade de entusiastas da tecnologia, empreendedorismo, inovação e educação do mundo. Então, um pouco do que a gente faz aí pelo interior do Brasil para vocês verem. Pode dar o play aí para mim, por favor? Tá aí. Vamos esperar. Vai lá. Tá gravando? Tá gravando? Não está só gravando, como eu estou aqui me divertindo com as crianças nesse momento super legal, que é um momento de pintura. Quem é que não gosta de pintar?
desenvolver coordenação motora fina, trabalhar a criatividade e a exposição de símbolos. Foi o que a gente veio fazer aqui, contando a história do mestre Jasson Gonçalves da Silva. E agora eu vou continuar aqui porque esse universo está super encantador no CIMEI Maria de Lourdes. A criança aprende brincando, interagindo. Ela é fruto dessas interações das brincadeiras. Quanto mais ela manipula, ela explora, ela interage, associa os neurônios cerebrais, onde a aprendizagem acontece naturalmente. Então, brincar é a linguagem da infância e é por isso que as crianças aqui no CIMEI se desenvolvem. Quando a gente recebe parceiros como o Tiago, essa parceria dá certo. Então, interação, brincadeira e aprendizagem. Então, isso é um pequeno recorte aí dessas jornadas. Eu gostaria de chegar numa escola e ter um laboratório de informática, sabe? Bem desenhado, bem estruturado, com internet avançada, para a gente poder criar coisas que não fossem analógicas, mas coisas, sabe, dentro do universo da tecnologia, aquilo que a gente se propõe a fazer. Mas, infelizmente, não tem, e aí lembra detalhar e melhorar, assim, formatar a persona. É isso que a gente consegue fazer hoje, mas a gente faz com muita dedicação e com muito carinho, atingindo principalmente, como eu falo, essas metas aí do ODS 4 e da Agenda 2030. É um desafio, está lançado agora o desafio para vocês, quando voltarem para casa, implementar alguma ideia que foi construída, ou que foi pensada, ou que foi prototipada, ou co-criada aqui na campus, ou tirada da gaveta aquele projeto que estava esquecido, que diz, poxa, aquele cara com, né, algumas folhas conseguem trazer um certo significado e também uma esperança para essas crianças. O último relato que a gente recebeu da última jornada foi uma mãe que mandou uma mensagem, está até lá um comentário também, que ela mandou uma mensagem no privado, no e-mail, e comentou no último post de um dos vídeos dizendo que a filha dela é autista, nível de suporte 2, e não se concentra em absolutamente nada. Nada. E a maletinha foi um dos objetos que ela mais gostou na creche e não parava de falar, só queria brincar. Foi a primeira vez que ela viu a filha dela concentrada, convidando a mãe para pintar. Então perceba, se que a gente com a maletinha de pintura, com um livro, consegue promover momentos assim de encontros de famílias, imaginem vocês que têm conhecimento muito além, que podem aí, através da tecnologia e da inteligência artificial, o que vocês não conseguirão promover nos próximos anos, tendo o domínio dessa ferramenta importante que vai impactar, como a gente falou, milhões de vidas. Bom, gente, queria agradecer, deixa eu passar aqui, queria agradecer a vocês. Eu sei que não é a palestra, né, da tecnologia propriamente dita, mas é um relato muito legal e que fala muito sobre a verdade, e a verdade sempre tem esse poder de conectar as pessoas. E quem quiser seguir a jornada do Mochileiro pela Educação está aí. Quando a gente estiver em alguma cidade perto de vocês, manda contato, manda alô, quero ser mochileiro por um dia, quero participar das atividades, como eu faço para contribuir. Não recebemos Pix, tá? Não fiquem, né? A gente é autossustentável hoje, a gente já consegue caminhar com as pernas e fazer a compra de livros, receber também dos nossos investidores a demanda correta de quantas cidades a gente quer impactar por semestre, mas a gente precisa de pessoas, né? Precisa da presença. E a presença nesses territórios vale muito mais do que, às vezes, uma doação financeira. Então, acho que a gente encerra aqui nosso bate-papo. Espero que seja uma campus inesquecível para vocês e que a gente possa se conectar cada vez mais. A gente tem momentos para perguntas aqui.
E quem tiver alguma pergunta, algum comentário, alguma crítica, pode jogar agora que a gente está pronto aqui. Primeira pergunta aqui. Oi. Oi, Opa. meu nome é Murilo. Tudo bom, Murilo? Tudo bom? Thiago, boa noite a Boa todos. noite. Eu tenho 21 anos, sou da faculdade Senac e eu tenho 8 projetos, tanto sistema, Sim. de programação, como físico. E um desses projetos é de educação. E eu penso, assim também como você, de poder estar ajudando os alunos, como, por exemplo, do 9º ano até o 3º no ensino médio, eu vejo que muitos não têm uma base de educação financeira. Sim. Então, é uma coisa que eu quero implementar no meu projeto, de, pelo menos, dar algumas aulas integral, duas vezes na semana, ou então, em vez de ter, não sei, 2 aulas de matemática, Sim. como educação financeira mistura contas, né? Então, tiram uma aula de matemática e ele implementa, né, Sim. uma aula de educação financeira. Então, envolve um pouco de contas. Também do 6º ano até o 8º ano, dá aulas de xadrez. Eu estudei no Objetivo e antes nós tínhamos aulas de música e xadrez. Sim. Hoje não tem. Por exemplo, também eu sou do Riacho Fundo 2, aqui de Brasília, Distrito Federal. E na minha escola, onde eu estudei, isso porque é particular, lá tínhamos aula de informática. Hoje não tem. Não tem. Então, tem muitos alunos, muitas pessoas, muitos jovens ainda não sabem mexer no computador. Eu tiro pelo meu irmão. Ele é muito apegado a videogame, jogos, mas não sabe ainda mexer num computador, que não tem acesso ao computador. Outra coisa também são ensino fundamental 2, do 1º ano até o 5º ano. Dá um pouco de entretenimento para melhorar a cognitiva desses alunos. Por exemplo, a aula de música. Aula de música. Que melhora bastante. O xadrez, na questão do 6º até o 8º ano, vai melhorar a questão da inteligência do aluno, vai fazer com que ele pense mais. Se for assim, na jogada A ou B. Se for X, vai ser melhor. Vai fazer ela pensar mais, sabe? Eu vejo muito esse déficit de alunos capacitados. E Entendi. isso vai dar um diferencial enorme para grandes empresas, dando mais facilidade Sim. na hora de contratar, entendeu? Eu acho muito boa a sua colocação, Murilo. Primeiro que você passeou por alguns pontos super importantes. O principal deles foi o que a gente chama de hard skills e soft skills. Hard skills, aí passando pela sua primeira colocação sobre a educação financeira, é como que a gente vai gerenciar, né, as crianças, os adolescentes, como vai entender os poucos recursos, né, que eles ali têm acesso, né? Alguns com mesada, com gorjeta, outros caem com seus projetos de empreendedorismo na escola e aí consegue trazer alguma coisa, outros com bolsa e outros com nada, mas que precisam entender como gerenciar quando porventura crescerem, né, e serem um adulto mais responsável financeiramente. Os dados mostram aí, né, que como o brasileiro está gastando seu dinheiro. O primeiro deles, nem preciso dizer, né, é bet, né, aposta. Então, a gente está investindo nosso dinheiro super mal e isso traz aí a real necessidade de ter projetos nessa área da educação financeira. Então, é hard skills, é ele poder fazer continha ali e dizer, eu não posso gastar mais do que eu ganho, não sei, de algum lugar, quanto eu ganho. Isso cresce em um adulto responsável. E, principalmente, traz até, passando para mais, como você falou de qualificação, traz até um talento que outrora ele desconhecia. Tem muita gente que é muito bom com número, mas que quando a empresa contrata, coloca a pessoa num setor ali que parece que a pessoa, sabe, é o último lugar da empresa, sabe? Que ali é o financeiro. Então, ninguém fala com ele. Ele é super. Geralmente, quem conhece uma pessoa financeira é a pessoa mais calada. Que é, por quê? Por que tem que ser assim? Por que a pessoa não pode ser mais comunicativa, ter liderança, saber trabalhar em equipe? Por que não pode? Porque precisa de concentração? Beleza. Então, softwares e aí, sistemas servem para isso, para minimizar o erro.
o erro humano. E aí onde entra a tecnologia auxiliando o ser humano. Partindo para a parte de soft skills, e isso é muito importante também, que você falou, as empresas, elas não perguntam para você, elas não querem saber se você sabe fazer uma prova técnica, né? Muito bem, alguns cargos eles até colocam algumas provas técnicas, mas a maioria pergunta se você de fato está pronto para resolver problemas, se você se considera um líder, se você se considera resiliente. E a gente não sabe que não vai chegar em algum lugar e dizer, coloca uma dose de liderança no meu braço, ou então me transforme numa pessoa mais resiliente. E isso é da sua construção social, do que você vai adquirindo com as suas experiências culturais, experiências emocionais ao longo do tempo e ao longo da vida. E é bacana você pensar nisso nessa idade e já ter tanto projeto assim, já aí pronto para ser disparado. A minha dica é, tente não, assim, focar em todos. Começa implementando um, naquele que você tem mais expertise, ou que algum colega queira já ser seu sócio aí no projeto, já também tem essa expertise, e vá se complementando. E pense nisso a longo prazo, em colocar sustentabilidade, né? Porque se já tem intencionalidade, é possível que lá na frente você queira trabalhar com isso. E assim, trabalhe... A Camila Farani falou uma coisa interessante aqui. Trabalhe com o que ama, que o resultado vem. Não é bem assim, né? A gente vai trabalhar com o que ama, mas precisa entregar resultado e performance importante para a gente potencializar. Precisa parar de ter vergonha de crescer também financeiramente, fazendo aquilo e fazendo o que a gente ama e transformando a vida das pessoas. Não sei se eu te ajudei, mas estou à disposição, terminando aqui, para a gente continuar o nosso bate-papo. Boa noite, professor. De Alagoinhas aí, para o Brasil inteiro, hein? Para o mundo, hein? Boa noite, professor. Meu nome é Dessordes. Peraí. É diferente. Todo mundo fala. Tem alguma forma assim, mas... Né? Vamos lá. Aqui. Como chamam você? Dessordes. Pronto. Então vamos lá, Tem gente que me chama de Dessas, tem gente que me chama de mestre. Mestre, vou te chamar de mestre. Vai lá. Na minha vida inteira, principalmente minha mãe é professora, pedagoga, meu pai é professor, ele dá aula em cursos. E até eu já fui eu tenho muito orgulho de dizer que eu com 20 anos já dei aula no Senai. Então, a educação sempre foi uma coisa muito forte na minha vida. Desde pequeno eu dizia que eu queria ser cientista, pesquisador, então eu meio que, para mim, sempre foi desperto isso. Mas eu sempre senti que não tinha muita investimento nisso, por exemplo, em uma sala, nem na sala, o pessoal da minha idade, só eu que dizia, eu estava no meio, só eu, tá ligado? Faltava aquela perspectiva, né? Exatamente. Então, na sua opinião, eu queria saber como que a gente pode construir isso, se seria a partir de treinamento de professores, para dar mais destaque para crianças que queiram trabalhar no meio científico, queiram ser professores, queiram ser pesquisadores, dar mais ênfase nisso, talvez tratar de forma mais prática e esse tipo de coisa. Eu acredito, essa é uma pergunta muito boa, porque o que o mestre quis trazer para a gente é onde encontramos os exemplos que eu ouvi falar que tem que dar perspectiva para a gente ir mais longe. Quando você olha o seu entorno, eu olhava o meu entorno, eu via minha mãe com o ensino fundamental completo e não via meu pai, tinha essa ausência. E daí eu olhava assim, cara, e agora? E eu fui para um ponto-chave que foi crucial. Eu fui para o professor. Ao invés de eu perguntar, professor, qual é a minha nota? Qual assunto o senhor vai dar hoje? Eu perguntava, professor, qual é a sua história? Como que você mudou a sua trajetória de vida? O que é educação para você? Eu fazia perguntas para que o professor pudesse ali trazer o exemplo. Porque quantas horas eu passava com os professores na escola, de tempo integral? Passava o dia inteiro. Então, ali era o exemplo que eu via mais próximo da minha realidade. Então, eu tentava extrair a história ali do professor e indagava. Professor, na feira de ciência, ao invés de a gente montar o vulcão, que é muito importante, vamos trazer a história do primeiro explorador que foi no primeiro vulcão? Porque daí a gente tem o vulcão em si, a matéria, né, enfim, geológica,
mas a gente tem a pessoa que teve a coragem de estudar, às vezes, o que ninguém queria estudar, né? Imagina, um cara, há anos atrás, ir explorar e estudar o primeiro vulcão. Quem foi esse cara? Imagina. Quem foi esses caras que... E aí o Iberê trouxe uma lista de grandes revolucionários da indústria, enfim, da história, né? Então, quem são essas pessoas? Então, eu ia muito dessa, de ler livros que trouxessem para mim uma qualidade vocabular interessante, para que eu pudesse melhorar meu vocabulário e, de alguma forma ou de outra, ser visto, porque eu me sentia uma criança invisível, mas eu lia muita biografia para poder entender quem foram os corajosos que puderam fazer algo interessante, impressionante, que eu pudesse me inspirar. E tendo a história dos professores que estavam perto de mim, porque eu vi o professor, não via, eu vejo o professor, para mim, como o maior disruptivo da vida, assim. Porque imagina quantas vidas passaram por ele ali que ele conseguiu transformar. Eu volto para minha cidade natal e pergunto para os meus professores: professor, lembra de mim? Ah, quem não lembra de você? Bagunçava muito olha o que ele lembra. Bagunçava muito na sala de aula. Mas que bom que você ouviu o meu conselho. Então, na maioria das vezes, a criança, o jovem, o adolescente precisa daquele conselho. Hoje é tudo muito diferente, né? Com acesso à internet, à informação assim, ó, em tempo rápido, a gente perdeu um pouco dessa interação olho no olho, sabe? Que a gente tanto precisa. E eu acho que são esses momentos mais off que faz com que a gente também possa estar on com qualidade. Não é, sabe? Não é on de bobeira ali, só subindo a tela. É on com qualidade. É montar fórum, é montar um site, é montar um blog, é montar um canal. E daqui a pouco você, com certeza, já merece mestre. Está aqui, Murilo também, todos. Não sei se ajudei aí na Ajudou, resposta. ajudou. Obrigado. E estou à disposição aí. Quando terminar, a gente bate um papo. Boa noite. Boa noite. Eu fiquei muito surpresa quando você falou que um dos desafios que você, como projeto social, não tinha mais era essa questão do financeiro. Porque quando a gente escuta falar de projetos que visam esse impacto social, eu jogando aqui em estatística fuleira, Sim. 80% do foco principal ali, do problema para resolver, é essa questão do financeiro. Então, eu gostaria de fazer duas perguntas. Sim. Se hoje o desafio do mochileiro pela educação não é mais a questão do financeiro, como que ele foi resolvido assim? Como que ele foi estruturado de forma resumida? Sim. E se não é esse, qual que é o seu maior desafio hoje? Eu vou responder. Ó, o maior desafio hoje do Mochileiro pela Educação não é mais o financeiro. Porque hoje a gente, como eu falei, eu era funcionário público federal, e aí em um determinado momento eu vi que a atividade do Mochileiro pela Educação ela ia estagnar e se transformar apenas em ação de final de semana efêmera. Eu ia lá distribuir livro. Então eu resolvi tomar uma decisão de carreira importante. Pedi exoneração para poder ter tempo e energia para me dedicar, de fato, ao que eu nasci para fazer. Isso é muito doido, né? Como é que você faz isso? Tinha nada estruturado. E aí fui atrás de conhecimento. O principal parceiro foi o Sebrae. O Sebrae me incentivou a montar um negócio de impacto social. Existir juridicamente, não como uma ONG, nem como um instituto, mas como uma empresa. Então, o Mochileiro pela Educação é empresa, o CNPJ é empresa. Nós vendemos algo para que a gente possa, desse recurso, desse faturamento, tirar o investimento das atividades, das cidades que não tem como bancar nossa ida para a visita, bancar também a parte estrutural de relatórios para mostrar para os investidores. Quando eu falo investidor, eu falo editoras que hoje mandam livros para a gente, para te dar um número. São 6.000 livros por semestre, a gente recebe. Como que a gente reporta, como que eles ganham? Porque a empresa, na editora, quer ganhar alguma coisa. A gente entra numa sigla bem legal, que não deu tempo de trazer para vocês, que é ISG. Essa sigla ISG se trata de social, ambiental e de governança. A gente entra no relatório da editora nos parâmetros de relatório de governança. Ou seja, parte do investimento da editora está sendo para o impacto do Mochileiro pela Educação. E como que eu vivo? Aí tem
as palestras, tem toda essa parte, não essa, mas as palestras que a gente é convidado para jornadas pedagógicas, para poder fazer com que o Tiago da Silva CPF exista. Então foi muito de entender qual era o meu lugar ali, tipo, se eu fosse ONG, ia só depender de edital e de recurso de doação, que não é errado, é certo. Mas aí você precisa ter sua fonte de receita de algum lugar. Se você for para negócio de impacto social, você tem que entrar de cabeça, e, inclusive, sabendo que você não estruturar bem, você pode quebrar. Mas há uma coisa importante. O maior desafio hoje é a escalabilidade, como eu falei, porque eu não sou vários Tiagos, então eu preciso, de fato, de, em algum momento, ter uma plataforma onde a gente possa reunir esses livros de forma digital e poder disponibilizar para as bibliotecas das escolas. E eu acho que vale a pena tu falar isso aqui também. O maior sonho, o objetivo do Mochileiro pela Educação é que ele acabe. Em algum dia ele acabe. E eu torço para que seja o mais rápido possível. Por quê? Eu existo porque tem uma deficiência onde as políticas públicas não chegam. Então, se o Mochileiro pela Educação existe, é porque tem um déficit aí. Escolas não têm livro, escola não tem biblioteca, escola não tem incentivo à leitura. Então, eu atinjo essa dor. A partir do momento que essa dor for sanada pelo Estado com E maiúsculo, a minha existência ela passa a ser desprezível. Não digo desprezível, é uma palavra forte, né? Mas passa a ser indispensável, assim, sabe? Então, eu vou encontrar outros projetos e aí a minha missão está cumprida. Mas eu provoquei a mudança. Eu mexi na ferida. Então, acho que isso também é um papel do negócio de impacto social. Não sei se respondi sua pergunta. Tem mais tempo para... tem ele aqui, vamos lá. Boa noite, meu nome é Pedro Gabriel. Primeiro, foi um prazer enorme ver o trabalho do senhor. E, na verdade, eu gostaria de fazer um comentário em cima das duas últimas perguntas. Sim. Com relação ao financeiro e com relação ao incentivo, né? Acredito que hoje em dia nós vivemos a era da informação. Acredito não, nós vivemos a era da informação. E por mais que vivamos essa era da informação, ainda existe uma lacuna enorme. Sim. E o financeiro, ele não é um problema dentro dos trabalhos sociais, por mais que as pessoas pensam, por desconhecimento da infinidade de pessoas privadas que queiram investir e de próprios recursos, verbas destinadas para esse tipo de finalidade. E com relação à falta de incentivo, falta de interesse das pessoas, também é informação, por desconhecer a infinidade de possibilidades que elas têm. Falo porque hoje em dia sou um velho jovem. Olha aí, tá vendo? Falou o cara com 19 anos. Gostaria. Mas eu já estou completando, chegando nos meus 30. Bem velho. E somente na minha segunda graduação que eu fui conhecer a infinidade de recursos, onde eu pude trazer para os projetos sociais que eu tinha interesse em desenvolver, descobrindo onde tem um leque de pessoas que têm vontade em ajudar, em trabalhar, e a gente só precisa linkar e juntar essas pessoas onde nós temos vontade braçal para poder executar o projeto, um bom coração, vamos colocar assim, e aquele que vai trazer o recurso. E da mesma forma, apresentar para as pessoas que elas podem ser algo muito maior. Apresentar para elas que elas podem executar algo muito maior e que existe financiamento para tudo isso. Ó, já nasceu uma ideia de negócio aqui, hein? Pegar as informações que estão aí na rede, as oportunidades, filtrar, tornar tudo isso de uma forma compilada, montar um portal, cadastrar os alunos, e os alunos vão lá e pesquisam. Eu quero uma oportunidade disso, quero um curso daquilo. Já existe alguns, 1.000 oportunidades, mas aí é a grande diferença. Você coloca a sua identidade, coloca a sua cara e toca para frente. Esse foi o projeto do último hackathon que eu apresentei. Olha aí, tá vendo? Então, ó, já vamos montar aqui, porque já vai sair negócio. Gente, mais pergunta. Vamos lá. Ô, tudo bem? Tudo bom? Você é amigo do mestre? Sou amigo do mestre. É isso aí. Eu me chamo João Gabriel e eu queria fazer um pequeno apanhado de tudo que você trouxe aqui. Queria perguntar a você, de tudo que você conhece
todo o seu arcabouço intelectual acerca da educação brasileira. O que você observa, o que você captou acerca dos pontos negativos, não digo nem negativos, mas eu digo assim, os pontos que ainda temos a melhorar na educação brasileira e as suas respectivas conquistas até então, fazendo um contraponto. Sim. Né, o que você tem a nos dizer acerca do que você considera que temos a melhorar ainda bastante e o que já conquistamos? Então, acho que o que temos a melhorar bastante, tudo começa pela base. Então, se você não tem uma educação infantil, ali com a BNCC, que já está bem estruturada, mas que você não consegue dar... Você tem a ferramenta, mas você não dá as condições. Você não dá ali os utensílios para que o professor, às vezes, possa trabalhar aquelas atividades que são cobradas na base. Se você não trabalha a base bem feita, você vai crescendo com crianças e adolescentes que não desenvolvem as competências necessárias. Então, acho que tem uma grande dificuldade da gente poder desenvolver competências em crianças, sabe? Desde a alfabetização, tendo acesso ao desenvolvimento cognitivo, motor, coordenação motora fina, entender também quais são esses desafios na parte emocional, né, e estrutural de cada realidade que a gente encontra. E eu acho que o que a gente já conquistou, principalmente na parte do ensino fundamental, no final ali, do 9º ano do ensino médio. A gente hoje vê muitos mais alunos aptos a entenderem sobre tecnologia, criando seus projetos. A gente tem aí alunos que nem bem saíram do ensino médio, já estão entrando em intercâmbios, ou seja cultural, ou seja intercâmbio de estudo. Por quê? Porque pesquisam, mas, por exemplo, lá na minha cidadezinha, uma menina agora vai para Babson. Ela acabou de ser selecionada, mas assim, foi uma em quantos anos? A gente nunca teve um estudante que foi para os Estados Unidos, nunca. Foi a primeira, mas a cidade tem mais de 100 anos. Então, assim, perceba que quando um se destaca, esse tem que ser o portal de saída. Ele não tem que ir por iniciativa própria, tem que ir por iniciativa própria, buscar, pesquisar, mas eu acho que essas informações têm que estar mais na prateleira. Mas a gente já conquistou muita coisa, né? Antes a gente não tinha alunos entrando na universidade, não tinha tanto acesso, não tinha tantas vagas, e hoje a gente já tem isso bem mais desenhado, bem mais delineado. Mas é um assunto mais profundo e mais denso, né? Eu acho que essas conquistas, elas vão aos poucos dando ênfase. Então, eu acho que, para começar, a gente tem que validar e dar voz e dar palco, jogar luz em quem está conquistando, para que esses outros possam inspirar os que estão vindo. Basicamente isso. Agora o meu tempo acabou, de verdade. Tem mais uma pergunta? Gente, brigadão, foi um prazer, foi uma honra. Obrigado a toda a organização da campus, a todo o timaço, né? Quem seguir lá vai ver que eu, além da palestra, também fiz uma cobertura, uma mini cobertura aí do que está rolando. Então, eu sou um apaixonado pela campus. O pessoal disse, num programa, uma linha de código, mas, assim, o meu código é o livro. Eu acho que esse é o grande diferencial da campus, né? Um evento para todas as comunidades, para todas as pessoas que têm interesse em, de fato, ver a transformação real acontecendo de perto. Muito obrigado a todos e a gente se encontra na próxima oportunidade. Até a próxima. Projetos